Imagine que você tem uma grande fazenda, você está ali produzindo soja, milho, algodão, arroz, café. Tudo isso precisa ser estocado, precisa de alto padrão de estoque, de armazenamento, de cuidado, de manejo, de gerenciamento de logística, para que o seu produto tenha um tempo de prateleira muito bom, que você possa ali vender tanto para o Brasil quanto exportá-lo da melhor maneira possível. Quando nos tornamos investidores, nós investimos sim em empresas, investimos sim no futuro, mas também a gente carrega toda a história da empresa como um acionista. Afinal de contas, você agora é um sócio dessa empresa. A Kepler Weber tem mais de 95 anos de existência e passou por vários e vários ciclos de mercado. Você vai entender aqui nesse vídeo hoje tudo sobre a Kepler Weber, inclusive os seus indicadores de valuation como um investidor. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. O seu passado começa lá em 1925, quando dois irmãos, Otto Kepler e Adolf Kepler, iniciaram uma pequena ferraria na cidade. Hoje é conhecida como Panambi, mas tinha outro nome no passado. Uma empresa de 1920. Depois, em 1926, a empresa já começa a fabricar carrocerias para as caminhonetes. Depois, tempos depois, 1935, aquela ferraria que era construída de madeira passa a ser construída de alvenaria e começa a se modernizar. Já em 1936, começam-se os seus negócios. A empresa fabricava prensa para fundo, prensa para extração de óleo vegetal. Já está aí com o pé no agronegócio. 1939, Paulo Otto Weber, ele entra na empresa, um outro irmão entra e eles mudam o nome, surgindo aí a Kepler Irmãos e Weber Limitada. Depois, lá em 47, as carrocerias dos ônibus começam a ser produzidas pela Kepler Weber. Já em 48, ele mostra a produção e a construção de materiais, de ferramentas, de ferramental e de peças para engenhos de arroz, também outro pé no agronegócio. Em 1950, máquina de pré-limpeza de cereais é construída pela Kepler Weber. Depois, em 1955, eles comemoram já 30 anos de empresa. Então, em 1955, a Kepler Weber já tinha 30 anos de existência. Em 1963, pessoal, a empresa se transforma em sociedade anônima e passa a operar sobre a denominação de Kepler Weber S.A. Começa ali o ciclo de importação e de exportação dos seus produtos. Tá? Em 1967 é criado um secador de cereais minuano, que vai ser posteriormente ali o primeiro secador a ser exportado também. Em 1970 lança a máquina para limpeza de cereais, ali também já dentro do agronegócio. Em 1972 já ali começou a iniciar a era das exportações dos materiais. Então, Kepler Weber não é somente uma empresa doméstica. Em 1974, eles começam a construção de uma nova fábrica, depois em 75 a inauguração. Em 1976, lança uma nova linha de máquinas de limpeza móvel da Kepler Weber Jumbo, trazendo para o mercado mais inovação na limpeza dos grãos. Em 1977, pessoal, inaugurada uma nova linha de secadores também. Já em 1980, um novo conceito de secagem foi lançado, o secador móvel Jumbo, já uma máquina mais moderna ali para cuidar dos grãos do agronegócio. Em 1988, lança uma linha de silos metálicos, daí começa o que a gente vem trabalhando até hoje. Em 1994, eles lançam uma linha de processo de controle de qualidade, como se tivesse um selo Kepler Weber. Em 1995, a gente tem o grupo que ganha um modelo de gestão de qualidade. Em 1996, em fevereiro, a empresa tem um controle acionado adquirido por instituições de primeira linha do mercado financeiro. Em 2004, lança uma nova fábrica. Em 2012, comemora também outro prêmio de gestão. Em 2013, a sede corporativa foi transferida para São Paulo com o objetivo de melhorar a presença ali no mercado mais global, para ficar mais atuante. Em 2019,
lançou a plataforma Sync e se posicionou como a marca de tecnologia do segmento pós-colheita. E em 2020 ela fez 95 anos. Então agora, hoje, a Kepler Weber cuida desse modelo fabril que vocês estão vendo na tela. É produção, gerenciamento, um cuidado pós-colheita com seus silos de armazenamento, esteiras de transporte, secadores. Também tem a linha portuária, onde eles constroem próximos à margem dos rios e à margem aí dos oceanos para poder facilitar a exportação e gerenciamento. Então, quando você investe na Kepler Weber, você está investindo indiretamente no agronegócio por fornecer para eles subsídio para cuidar do pós-colheita que sai lá do campo. Então, o agricultor plantou, ele precisa de um local muito seguro para guardar esse produto. E a Kepler Weber fornece isso para ele, também fornece a tecnologia de gerenciamento e cuidado desses grãos. Mas, um olhar como investidor, o que essa empresa nos diz? O que ela vem fazendo nos últimos meses, nos últimos anos, nas últimas décadas? Vamos dar uma olhada nos indicadores de valuation, nos indicadores de dívida e rentabilidade dessa empresa, um olhar como investidor. Claro que estamos tirando uma foto do passado, mas vamos ver como que está aqui. Eu separei alguns indicadores que eu acho essencial para a gente analisar. A gente tem, nos últimos 12 meses, a empresa entregou 7,84% de dividend yield, que é o retorno favorito do acionista. Ela negocia um preço-lucro de 7,46. Isso quer dizer que, em tese, em 7 anos, você teria o seu investimento de volta ali, com forma de proventos, de rentabilidade, por tudo que a empresa tem feito. Ela tem um EV/EBITDA também, o valor da sua firma. Toda a sua firma vale, perante o lucro, 5,01%. 5,01 anos, em tese, seria que o lucro para comprar a empresa. Dívida líquida por EBITDA negativa, então uma empresa que tem caixa positivo, tem dinheiro sobrando nela. Liquidez corrente serve para a gente analisar as dívidas de curto prazo, que para cada R$1 de dívida, ela tem R$1,68 no caixa. Por isso, mais um motivo de dívida líquida por EBITDA negativo. A gente tem uma margem líquida de 17%, ou seja, vendeu R$100, sobrou R$17 para distribuir para os acionistas, para investir em novas tecnologias, para fazer a empresa crescer. ROI, retorno sobre o patrimônio líquido do investidor. Então, retorna 38% em forma de ROI, de crescimento. Ela tem o CAGR também, de 25,71%, crescimento nos últimos 5 anos da empresa de 25%. Então, são indicadores que eu gosto de analisar, indicadores bastante atrativos para uma empresa de dividendos, para uma empresa de crescimento, para uma small cap, que é o que a Kepler Weber é. Ela tem 2 bi de valor de mercado. Mas vamos dar uma analisada com mais cuidado nesses valores. Quem é investidor a longo prazo de Kepler Weber não está muito insatisfeito, porque teve uma rentabilidade positiva de 139% nos últimos 10 anos. Se for nos últimos 5 anos, uma rentabilidade de quase 500% no valor ali da sua cota. Os dividendos ainda oscilantes. Isso me deixou um pouco inseguro de falar que é uma empresa de dividendos. Claro que não. Ela entregou em 2020 1,4, em 2021 4,2, 2022 9,9 e até presente data 7,8. Fica aí o nosso olhar mais atento para ver se é uma empresa que cabe aqui na carteira de ações e dividendos do canal. Eu vou deixar até aqui a playlist para você acompanhar todas as ações da carteira do canal de dividendos, onde a gente investe R$50 toda semana. O mapa de dividendos mostra a maior atratividade na distribuição dos lucros nas datas específicas. Então a gente percebeu que nos últimos 3 anos os dividendos são pagos geralmente ali em abril, em setembro, em dezembro. Claro que isso muda um pouquinho, mas isso aqui já nos dá uma pretensão do futuro, né, como investidor, para a gente saber se vai acontecer ou não.
E a política de dividendos deles o lucro líquido do exercício é dividido 5% para reserva até atingir os 20% do capital social, 25% de dividendos para a gente, 25% de reservas de investimento para capital de giro. Então, quando ela faz essas ressalvas, ela é uma empresa que não precisa tomar dívida para evoluir, porque ela tem caixa para poder fazer isso. O interessante que eu achei dessa política de dividendos, apesar dos 25% obrigatórios, é isso. Em desempenho perante a outros indicadores, como o Ibovespa, por exemplo, a gente observa que deixou bem para trás. Né? Nos últimos 5 anos, por exemplo, se a gente for dar uma analisada aqui, 456% contra 53% do Ibovespa, contra o DIV, contra o índice de Small Cap, que é o Small 11. Então é uma empresa que foi bastante rentável. Queria eu ter investido nela há anos atrás. Então a Kepler Weber, pessoal, ela tem um valor de mercado de 1,97 bi, por isso que ela é considerada uma Small Cap, uma empresa pequena, diferente das Blue Chips, como, por exemplo, a Vale. Ela tem um patrimônio líquido de 681 bilhões, uma liquidez média diária bem grande, 21 milhões em reais são negociados ali nas suas cotações. Ela está dentro do setor de bens industriais, que foge um pouquinho da carteira do canal, e no segmento de máquinas e equipamentos industriais. Então seria um novo setor para diversificação. Quando você compra Kepler Weber, teoricamente você não está diretamente no agronegócio, mas sim em bens industriais, do mesmo jeito que a WEG é, por exemplo. Claro que empresas totalmente diferentes, né? Então a gente observa aqui sobre as receitas e os lucros que ela vem crescendo as suas receitas alguns anos mais discreto, mas sempre positivo o crescimento de receita, ou seja, a empresa sempre fazendo dinheiro, o lucro aumentando. Nesse último ano a gente teve uma diminuição no seu lucro, a gente vai conversar mais sobre isso. Hoje, aquele gráfico que eu gosto de trazer para a gente de cotação versus lucro, está com uma certa disparidade. A cotação ainda está precificada nos lucros do passado, por isso que ela ainda não caiu perante ao seu lucro, que mostrou-se aqui uma queda, né? A cotação dos últimos 5 anos tem mostrado em crescimento. Aqui, desse dado que eu tenho, 779% nos últimos 5 anos, hoje custando R$ 10,93, mas já custou abaixo de R$4, por isso esse crescimento absurdo. Nesse último ano, quem começou a investir em Kepler em janeiro, está com uma rentabilidade negativa, menos 2,9%, devido à sazonalidade. Como o agro é um setor cíclico, acaba sendo também a Kepler Weber um setor teoricamente um pouco mais cíclico também. Mas me diga aqui, está gostando dos conteúdos, está gostando de aprender sobre essa empresa? Compartilhe para mim isso com alguém, com um novo investidor, com alguém que está começando a investir, com alguém que gosta de analisar essa empresa, para você ajudar também o meu canal aí a crescer, que eu preciso bastante, tá bom? Para me deixar mais motivado, e é um jeito de você acabar me remunerando. Falando em remuneração, a gente não pode deixar de olhar os números do passado da empresa. Então eu vou trazer na tela cheia aqui para a gente agora, para ficar fácil da gente analisar os seus números de 2018 a 2022, tá bom? Vamos jogar aqui na tela para a gente analisar grande parte desses indicadores aqui para você, como investidor, ficar atento, tá bom? Vamos começar aqui com a receita líquida, o tanto de dinheiro que essa empresa faz. Em receita líquida, você vê que em 2018 ela começou com 576 milhões, depois 580, depois 671 em 2020, 2021 1,2 bi, 2022 recorde com 1,8 bilhão em receita, né, em dinheiro que entrou no caixa da empresa, e agora, nos últimos 12 meses, 1,5 bi. Por isso que você se pergunta, por que a cotação caiu esse ano? Por que a rentabilidade está negativa somente esse ano? Por conta da menor geração de receita. Então, em 2022, o mercado precificou Kepler Weber para 1,8 bi, e agora ele precifica de novo para 1,5 bi. Não quer dizer que a empresa deu prejuízo, é uma empresa ruim. O mercado só está atuando de acordo com aquilo que a empresa dá de lucro. Falando em lucro líquido, a gente percebe que ele veio aumentando de 2018. Olha só, em 2018, 8,2 milhões. 2019 já pulou
expressivamente para 37, depois em 2020 67, 2022 recorde de novo de 382 milhões e agora 264. Dívida negativa sempre, exceto em 2018. Você observa que parte da dívida também está atrelada com a receita e o lucro líquido, porque veja, quando a empresa tinha 58 milhões de dívidas, ela teve uma receita menor, um lucro líquido menor, mais atrelado ao lucro líquido, que é o final, né? Quando a dívida líquida está bem negativa, a gente observa que o lucro líquido fica maior, porque a empresa não precisa arcar com essas despesas, tá? De margens, a gente tem que em 2018 era 1% só, depois recorde em 2022 com 21% de margem líquida e agora 17,4% de margem líquida. O ROI, como a empresa não tem dívida, a gente analisa o ROI e não o ROIC. Se a empresa tivesse uma dívida líquida por EBITDA, uma dívida maior, teoricamente acima de 1,0 dívida líquida por EBITDA, a gente analisa o ROIC, porque o ROIC é o retorno sobre o patrimônio e as dívidas. O ROI não, o ROI só entra o patrimônio líquido ali investido, né, o que os investidores colocaram na empresa. Então, a gente percebe que ano 2022 recorde 64% de ROI e nos últimos 12 meses 10%. Bem discreto, também por isso que a ação foi precificada, mas lembre-se de que sempre dados positivos, empresas lucrativas que eu tento trazer aqui pra gente. Se a gente for analisar o preço por Benjamin Graham, que analisa os bens industriais, né, a análise do preço pelo valor intrínseco de aquilo que a empresa vale, a gente tem essa formulazinha que tá na tela, que analisa o lucro por ação pelo valor patrimonial da ação. Então a gente tem aqui o LPA de 1,47 e o VPA de 3,79, dados retirados do Status Invest, dando um preço justo de R$ 11,20 para um PL de 22,5 e R$ 9,10 para um PL de 15,0. Então, um jeito mais conservador com 15, um jeito mais agressivo, em tese, ou um valor que respeita Benjamin Graham, de 11,2. Minto, de R$ 11,20, tá? Então esse seria o preço. A gente percebe que se você for analisar preço por Benjamin Graham, hoje está negociando um valor mais baixo. Se a gente analisa o preço dessa ação pelo método Décio e Bazin, a gente pega os dividendos ou a média dos últimos 5 anos, ou do ano passado. Eu vou pegar de 2022, que foi R$1 por ação. Dividindo por 0,06, que são 6%, em tese, o preço justo seria R$ 16,60, mostrando mais um desconto. Lembrando que todos esses dados que eu forneço aqui não é indicação de investimentos. Isso não quer dizer que eu vou comprar essa empresa, não quer dizer que você deveria investir nela. Quer dizer que eu estou trazendo para você um material diferente para você entender como funcionam os investimentos, o que você tem que analisar quando você for fazer as suas pesquisas nas empresas, quais indicadores usar, o que você vai analisar, onde você vai pesquisar as empresas, tudo isso. Aqui a gente falou hoje de Kepler Weber, que é uma empresa que está cuidando do pós-colheita de todo o agronegócio. Grande parte aí do nosso Brasil está exposto ao agronegócio. O PIB brasileiro está exposto ao agronegócio. É um jeito de você diversificar os seus investimentos, colocar um pezinho no agronegócio, exceto com os fiagros, é você investir, por exemplo, na Kepler Weber. A gente pode investir no fundo imobiliário Betal, BTAL11, que também faz, em tese, a mesma coisa, mas isso é um papo para um próximo vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, deixa para mim um like, tá bom? Importante. Eu preciso da sua inscrição aqui no canal para você começar a receber os conteúdos, ativando também o sininho, porque tem vídeo 3 vezes na semana. Comenta aqui o que você achou da Kepler Weber. Não quer comentar sobre isso? Comenta aqui uma outra empresa que você gostaria de uma análise para a gente trazer aqui para o canal e enriquecer os nossos conhecimentos, tá bom? Eu te vejo lá no próximo vídeo. Até mais.